Sempre sorridente, né? Sorrindo. Eu creio que sempre tem as lutas e as tribulações, mas no rosto, a afeição, um sorriso, mostrando que a paz reina, que a paz sobressai sobre todas as coisas. Na verdade, eu quero deixar aqui um versículo para a sua meditação referente a essa data festiva, e depois, então, falaremos um pouquinho mais da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bom estar aqui também com os demais pastores, pastor Josué, os demais obreiros, pastores. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. Quero deixar aqui para a meditação vossa, pastor Marcelo, Provérbios. Eu sempre gosto de citar esses versículos, porque eu creio que o Senhor nos acrescenta anos de vida, porque Ele é bom. Diante da sua palavra, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 4, o verso de número 10, que diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Nós entendemos, principalmente nós que servimos ao Senhor, que se estamos vivos é pela misericórdia de Deus. E se o Senhor tem nos agraciado com alguma coisa a mais, vamos dizer no nosso caso aqui, no seu caso, o pastorado, o ministério, é porque o Senhor deu ouvido à palavra de Deus. E o Senhor também deu ouvido à palavra de homens que lhe pastorearam, que lhe instruíram e lhe ensinaram. Tem um aqui, o pastor Marquinhos, né? O pastor Marquinhos foi seu pastor? Tem mais alguém aqui que foi? Acho que não, né? Não. E eu fui pastor do pastor Marquinhos. O pastor Marquinhos era bem jovenzinho ainda, né? Também tinha pouca idade, mas se estamos aqui é porque demos ouvido à palavra de Deus. E Deus, então, pela sua misericórdia, pela sua bondade, nos presenteia com as bênçãos no nosso dia a dia, família, ministério e muitas outras coisas que o Senhor tem nos abençoado. Mas hoje nós observamos, irmãos, que são poucas as pessoas. Essa palavra aqui era para o Senhor, mas Deus já está movendo as águas aqui. Hoje está um pouquinho diferente de tempos atrás, né, pastor Josué? Tempos atrás, podemos dizer que era um pouco mais fácil pastorear. Hoje já não está tão fácil. E eu digo isso porque eu vivi momentos na minha vida, e eu creio que cada um dos pastores que estão aqui, a igreja também, em que nós tivemos que renunciar a vontades próprias, muitas das vezes não só para obedecer à vontade de Deus, mas obedecermos também à vontade de homens, direcionados pelo Espírito Santo, que Deus colocou nas nossas vidas para nos instruir. E Deus também nos provou em situações que muitas das vezes poderíamos deixarmos de obedecer. Mas quando Deus tem propósito na vida de alguém, pastor Romualdo, operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Às vezes o homem, longe de Deus, pode até
opor à obra de Deus, mas aquilo que Deus determinou, o Senhor vai cumprir, nós querendo ou não. E aproveitando aqui, eu me lembrei, ainda diácono, ali na igreja sede, e o nosso saudoso pastor José Dutra de Moraes, sempre que chegava a época de congresso, tanto mocidade, ciclo de oração, ele sempre me colocava lá fora para vender ficha, e o pastor Dorival, na época, colocava a churrasqueira ali do lado da sede, e vai carvão, e vai assar carne, e em pleno congresso aquela fumaça entrava dentro do templo assim, ó, né? E uma vez eu estava ali, era época de congresso, e eu falei, o pastor vai mandar eu ficar lá fora de novo. E eu queria ficar aqui dentro, aproveitando a palavra, recebendo a palavra, participando do congresso. E numa terça-feira, quando eu entrei ali na igreja sede, no culto de ensino, lembro que o pastor Dutra orava, ajoelhado, olhando para a porta, e diziam que eu não enxergava muito bem, né? Mas irmãos, quando Deus tem algo na vida de alguém, o homem até pode não enxergar bem, mas Deus tudo vê, tudo contempla e tudo enxerga. E nada escapa, né? Nada foge de diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. E eu me lembro que na época alguém até chegou em mim e falou assim, Guinaldo, você é bobo. Pleno congresso, você fica lá, dando esse escândalo, vendendo churrasco lá fora. E eu ficava quieto, e passou-se o tempo, e nesta terça-feira eu entrando, eu falei, às vezes nesse ano o pastor não vai me chamar, né? Mas quando eu coloquei o pezinho ali na escada, aí do templo antigo ali, reformando, o pastor ele fez assim, com a mãozinha dele, e eu falei, ai Jesus, vou vender churrasco de novo, né? Vou vender churrasco de novo. E ali eu cheguei até onde ele estava orando, me cumprimentou, ele falou, olha, a festa está chegando, já avisei o Dorival, e você vai cuidar do caixa, você vai vender churrasco. Eu falei, amém, pastor, amém. Glória a Jesus. Confesso, irmãos, estou dizendo isso, porque muitas das vezes não é fácil nós renunciarmos algo que aparentemente, ou melhor, dentro do natural, seria até errado deixar um culto para vender churrasco, aos olhos humanos, né? Mas para tudo Deus tem um propósito. Tem coisas que nós não vamos entender, não vamos compreender, mas pode ser uma prova, pode ser uma prova de obediência, para que o Senhor venha a nos levar a um patamar maior. E Deus quer ver até onde nós vamos, até onde nós podemos renunciar, porque quando somos chamados para ajudar o homem de Deus, nós temos que estar ombreado com Ele, independente da situação. Bendito seja o nome de Jesus. E chegou a festa, não me lembro se era a mocidade ou círculo de oração, e ali fomos, vendemos churrasco, fiquei ali fora, nem ia mais trocado, ia já com uma roupa de serviço ali para vender, e nem entrava dentro do templo, os irmãos glorificando lá dentro, o fogo caindo, e eu ali vendendo churrasco, né? Passou-se, irmãos, e chegou, naquela época no domingo, tinha o batismo, domingo à tarde, tinha separação de obreiros. Então o pastor começou a chamar os irmãos para o diaconato, e depois começou a chamar os irmãos para o presbitério. E eu estava ali, no templo ali, no batismo, e de repente, o secretário na época citou o meu nome, me chamando para ser consagrado ao presbitério. Quando citou o meu nome, pastor Dutra se levantou e disse assim: esse menino é obediente. Toda vez que eu pedi para ele vender churrasco lá fora, ele nunca me disse não. Ele deixava o culto aqui, ficava ali fora, mas obedecendo.
e eu glorifiquei e exaltei o nome de Jesus. Eu estava sendo provado. Era uma prova aquilo, pastor Marquinhos. Ainda que doía dentro de mim ficar ali fora, mas o homem de Deus estava provando a minha obediência para me levar ao presbitério, e sabemos que o presbítero é o socorro do pastor. Então nós vemos que Deus em tudo Ele nos prova. E eu glorifiquei o nome de Jesus por isso, irmãos. E eu falei, Deus, valeu a pena, né? Glória a Deus, Deus tem as suas recompensas, Deus tem os seus presentes. Então, pastor Marcelo, se tu está sentado numa cadeira hoje, dirigindo uma congregação, é presente de Deus, pela obediência em primeiro lugar ao Deus Todo-Poderoso, e também por estar trabalhando ombreado com homens que Deus colocou na liderança do trabalho, para que o nome dele fosse glorificado. E isso faz, meus irmãos, que o Senhor se alegra conosco. E a Bíblia Sagrada nos fala que anos são acrescentados para a glória do nome de Jesus. Um outro sinal de obediência, a Bíblia Sagrada nos fala: obedecei os vossos pais, pai e mãe, e vem a promessa de que anos de vida nos são acrescentados. Obediência é a mãe da bênção. Agora eu pergunto para mim e para você nesta noite, para todos nós, como é que nós estamos na obediência? Aleluia. Obediência que digo, não é aquela obediência daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós desejamos fazer, mas a obediência daquilo que muitas das vezes eu não quero fazer. A obediência que muitas das vezes algo que eu me sinto incapacitado para fazer, mas dentro da obediência nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, eis-me aqui. Aleluia, eis-me aqui, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E dentro da obediência, irmãos, o crente vai caminhando. Porém eu entendo e quero aqui fazer menção. Eu não me lembro qual conjunto que louvou o nome do Senhor aqui, mas falou sobre dor, sobre sofrimento, mas que Deus tem uma recompensa para todos que assim procedem na sua obra e no seu trabalho. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo e contemplo dentro da Bíblia Sagrada um momento da vida dele, em que até mesmo Deus disse não para ele. E o capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios nos fala um pouquinho deste momento que o apóstolo passou, aonde a Bíblia Sagrada nos relata, capítulo 12, o verso de número 7, que diz assim, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 7: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, quantas e quantas vezes nós oramos e dizemos assim: Senhor, me enche de poder, Senhor, me enche da unção. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo diz: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me reveste de poder, me dá dons espirituais. E aí o Senhor, na sua bondade, nos presenteia com dons, batismo com o Espírito Santo, enfim, milagres e maravilhas. Porém, meus irmãos, nós entendemos o seguinte, que muitas das vezes a unção, ela nos traz dores.
Muitas das vezes o poder, a autoridade de Deus na nossa vida nos traz sofrimentos e abatimentos. Era isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O Senhor o revestiu, o Senhor o chamou, o Senhor lhe deu unção, o Senhor lhe deu dons, o Senhor lhe fez missionário, apóstolo, ganhador de almas. Mas nós vemos que aqui no capítulo 12, parece que ele começa a sentir algo que antes ele não tinha mencionado. Primeiro nós vemos aqui ele diante de uma enfermidade, e o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele ora 1, 2, 3 vezes, e Deus fala assim: a minha graça te basta. O que Deus estava dizendo? Eu te dei unção, eu te dei autoridade, eu te dei ousadia, eu te dei a minha palavra. Aleluia! Essa enfermidade que você está vivendo não é nada diante de tudo que eu tenho te presenteado, para que o meu nome venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Mas não parou por aí. Paulo ele continua dizendo aqui mais algumas palavras, e ele então chega à conclusão que ele diz: olha, na verdade eu sinto prazer nessas fraquezas. Por quê? Porque ele entendeu que a graça de Deus é melhor do que todas as demais coisas. Aleluia! A graça de Deus sobre a nossa vida, ela supera toda a situação. Bendito seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Ao contemplarmos Deus realizando os seus milagres, as suas maravilhas, nós entendemos que vale a pena muitas das vezes passar por dores, passar por choro, por sofrimento, por angústias, por amor ao Evangelho, porque este é o nome do Senhor que está sendo glorificado e exaltado. E a Bíblia Sagrada diz que quando passar de todas estas coisas, Mateus capítulo 5, ali no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus disse: olha, se alegrai quando vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra mim por amor a mim. Se alegre, porque assim fizeram com os meus profetas, assim fizeram com os homens também que me serviram lá no Antigo Testamento. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, muitas das vezes a dor que eu sinto, a dor que você sente, em estarmos realizando uma obra de Deus, aleluia, o Senhor nos diz: se alegra com isso. Aleluia, glorifique o meu nome por isso, porque é o trabalhar e é o operar de Deus. Paulo então ele chega ali lutando, contra os falsos doutores, os falsos mestres da época. Paulo pregava, ensinava, e vinham os falsos profetas, falavam ao contrário, e o povo acabava dando ouvido para os falsos profetas do que para a palavra que Paulo estava dizendo. Mas Paulo ele dizia assim: eu não desisto, eu não desisto. E no versículo de número 15 ele diz assim: eu de muito boa vontade, não forçado, mas de boa vontade. Não estou dizendo aqui a vontade da carne, mas a vontade do Espírito Santo que habitava na vida de Paulo. Aquela vontade, aquela palavra que Paulo sempre dizia que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dizia assim: eu de muita boa vontade. O que ele fazia? Me gastarei na obra do Senhor. Paulo, ele estava ciente que fazendo a obra de Deus, ele mesmo se desgastando a si mesmo. E ele continua dizendo: me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O que é se deixar gastar pelas vossas almas? Meus irmãos, sabe aquele conselho pastoral que às vezes o membro não entende e se revolta contra isso? Eu creio que muitos de nós pastores, e você também, obreiro, cooperador, irmão do círculo de oração da mocidade, quantos conselhos, bons conselhos,
que Deus nos usa para falar com alguém, e esses conselhos são recusados, e muitas das vezes ainda somos maltratados por isso. Ainda alguém sai da presença do homem de Deus, da mulher de Deus, receber um conselho que às vezes não era aquilo que queria ouvir, mas era aquilo que Deus tinha para dar. E muitas das vezes a pessoa sai, encontra um e começa a falar: o pastor está louco, o pastor disse assim, assim para mim, o que o pastor está pensando que é? O pastor começa a murmurar, criticar, levantar falso, irmãos, diante de algo que foi dito debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Mas o grande amor de Deus na vida do homem e da mulher de Deus vai fazer essa pessoa ficar de cara virada com aquele que não recebeu conselho? Não. O amor de Deus vai nos levar a amar mais e mais esta alma, porque é assim que o Senhor nos ensina. Pagarmos o mal com o mal? Não. O que Jesus ensinou é o contrário: pague o mal com o bem. Isso é fácil? Não é fácil, mas isso é se deixar gastar por pessoas que gastam a nossa vida, às vezes a saúde, o psicológico, o emocional, principalmente de um pastor, que muitas das vezes não tem um ombro para desabafar, a não ser o próprio Cristo, o próprio Senhor. Isso é difícil, irmãos. Paulo vivia isso, e ele disse: então, olha, de boa vontade eu me gasto, porque eu me entrego, eu me gasto naquilo que é a obra de Deus. Mas ele fala: também me deixarei gastar pelas vossas almas. Sabe aquela alma que ainda não alcançou a maturidade espiritual, e às vezes vem com palavras que entristecem, com palavras que muitas das vezes, se deixarmos dar lugar ao nosso coração, são palavras que vai nos levar para uma tristeza profunda, às vezes levando até para algo mais complicado. Isso é se deixar gastar, aleluia, pelas almas da qual ainda não alcançaram, às vezes, a mesma maturidade de que aquele que está ensinando, aquele que está instruindo. Acontecia muito isso com Paulo e com os demais apóstolos, com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Certa feita, o Senhor Jesus, 10 leprosos se apresentam ali, e o Senhor fala: vai se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia Sagrada nos fala que na caminhada eles foram curados, os leprosos. E eu entendo, irmãos, que certamente eles foram até o sacerdote, porque é o sacerdote que determinava se estava curado ou não, e os leprosos que eram curados, ele liberava para a sociedade novamente. E nós vemos que após a cura, assim como eles se ajuntaram antes de falar com Jesus, e começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós. O Senhor ouviu o clamor deles. Eles se juntaram com o propósito da cura, alcançaram a cura, e quando foram curados, quem sabe eles se reuniram novamente, e um dizia assim: olha, eu vou voltar para a minha família. O outro dizia: eu estou indo para casa abraçar o meu filho, porque na época os leprosos tinham que ficar isolados da família, isolados da esposa, isolados da sociedade. Quem sabe o outro disse assim: eu vou voltar para a minha empresa. Quem sabe o outro disse: olha, eu vou voltar para o meu comércio. Mas tinha um ali, e ele não era judeu não, ele era samaritano. Ele disse assim: eu vou voltar para o meu Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia relata que somente este voltou. Mas sabe o que Jesus disse? Jesus falou assim: não foram 10 os curados? Por que só um voltou? Aonde estão os outros 9? Bendito seja o nome de Jesus. Sabe que isso se chama, irmão, ingratidão. Ingratidão dói.
pessoas que não são gratas, não existe gratidão, foram aqueles 9 leprosos. Não era errado voltar para a família, não era errado voltar para a esposa, não era errado abraçar o filho, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que primeiro é o nosso Senhor. Aquele homem curado voltou, se dobrou diante do Senhor Jesus, e o Senhor lhe abençoou com a bênção da salvação. Ele tinha recebido a cura da sua enfermidade, mas Jesus, para aqueles que são gratos, Jesus tem sempre mais para abençoar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca deixe a ingratidão tomar conta do seu coração. Honra quem precisa ser honrado. Muitas pessoas querem ser honrados, mas não honram. E a Bíblia diz: honra a quem honra. Se nós não honramos, se nós não plantamos honra, nós também não recebemos honra. Às vezes alguém diz: para que fazer um culto desse, e dar presente para pastor, e cada departamento, e convide, e depois faz festa? Para que fazer isso? Isso é honra. Uma mulher chegou aos pés de Jesus e derramou um vaso de alabastro com perfume muito caro. Alguém lá disse: não era melhor pegar isso, vender, fazer dinheiro e dar aos pobres? Jesus disse assim: olha, os pobres vocês sempre terão à vossa disposição, mas essa mulher derramou esse incenso, esse perfume, ungindo o meu corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher honrou ao Senhor Jesus, aleluia, com algo de mais valor que ela possuía, de muitos meses de trabalho. Mas alguém não tinha o mesmo pensamento. Alguém só pensava no dinheiro. Para que fazer isso? Aleluia, porque ele era Jesus. Aleluia. Porque nós vemos que Maria, quando Jesus entrou na casa dela, ela se dobrou aos pés de Jesus e ouvia o Senhor Jesus pregar. E a sua irmã questionou. Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e a sua irmã escolheu a melhor parte. Meus irmãos, este culto é um culto para honrar o Senhor, glorificar o Senhor, mas também para honrar o nome de Deus. E a quem honra. Bendito seja o nome de Jesus. Eu contemplo aqui o apóstolo Paulo dizendo: me deixará gastar, me deixo gastar pelas vossas almas. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas das vezes que nós guardamos coisas para nós, porque se falarmos, uma alma não vai mais vir à igreja, uma alma não vai mais aparecer. E muitas das vezes se prestar a conta de almas. E nós entendemos que o ministério pastoral, ele vem de bênçãos, mas também de muitas dores, de muitos sacrifícios, de muito choro. Que nem eu disse aqui, olha o rostinho do pastor Marcelo, sempre sorridente, alegre e feliz. Mas eu tenho certeza que a sua esposa e seus filhos que estão aqui já contemplaram ele derramando muitas lágrimas, chorando, mas chorando que nem criança. Bendito seja Deus. E assim cada um de nós. Certa vez eu estava numa situação que eu peguei o carro, ia saindo, e eu falei para minha esposa: olha, vou deixar tudo, vou entregar tudo, não quero mais nem saber disso. Ela olhou bem para mim e falou assim: e a chamada de Deus? O que você vai falar para Deus? Aquilo ali já me brecou na hora, já caí em si. Falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Me deixarei gastar por almas, por amor ao teu evangelho, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Aleluia. Isso muitas das vezes não é só como pregue, pastor, não. Você, minha irmã, meu irmão, esposa, quantas vezes você se deixa gastar, aleluia, por amor ao teu esposo?
Você não está perdendo tempo, você não está fazendo o papel de tola, não. Você está se deixando gastar para que o milagre e a bênção de Deus venha acontecer na vida de alguém. Dá vontade de desistir? Dá, e muitas vezes, ou não dá? Vem a seta, a tentação. Vem, irmãos. Pastor, então, misericórdia. Mas uma coisa é certa: aquele que nos chamou, aquele que chamou Paulo, aquele que chamou a mim, aquele que chamou você, aquele que te escolheu, pastor Marcelo, é aquele, aleluia, quando nós vemos uma alma se rendendo aos pés de Jesus, nós nos alegramos e a nossa alma se regozija. Esses dias ali na congregação, um casal que há já mais de 4 anos orando para sair um divórcio de algo passado lá na Bahia, só que foi feito uns papel meio ali, sabe, não achava, não encontrava e precisava desse papel para o casamento, em oração, jejum e oração, e depois eles não comentaram mais nada comigo, e passou-se o tempo, e a semana passada fui fazer uma visita para eles, e a irmã então abriu um sorriso, ele abriu um sorriso, bem bonito mesmo, e disse assim: pastor, saiu aquele papel, nós vamos poder casar, vamos poder nos batizar, vamos poder descer as águas batismais. Aleluia. Que ele disse isso para mim, pastor José, o meu coração se regozijou, a minha alma se encheu, aleluia, porque é mais uma resposta de oração da parte de Deus para as nossas vidas, que Ele trabalha, Ele opera os seus milagres e as suas maravilhas na vida daquele que espera. E é isso que alimenta a nossa alma, aleluia, é isso que alimenta os nossos corações. Bendito seja o nome de Jesus. Não quero estender mais as minhas palavras naquilo que o Senhor tem nos dado. Entregamos, né, e volta aqui agora. Eu comecei, depois parei, depois volto agora novamente. Lhe parabenizando, pastor. Deus te abençoe, lhe acrescente anos de vida, todos eles na presença de Deus, que não existe vida fora da presença de Deus, né? Eu sempre digo isso ali na congregação também. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e vai nessa tua força, né? Os momentos de lutas e tribulações faz parte da nossa vida, mas até aqui o Senhor te guardou e vai continuar guardando a sua vida, vai continuar guardando sua esposa, seus filhos, de uma forma muito especial. Quero aqui também, meu nome, em nome da minha família, te entregar uma lembrancinha aqui, tá? E que Deus abençoe também a toda a igreja, porque eu vinha passando o trevo aqui de agulha. Eu me lembro, a última vez que eu vim na igreja, né, a última vez que eu vim aqui em Fernando foi num congresso, que foi num clube. Mas aqui na igreja, se fala a memória, era o pastor João Flávio ainda, muitos anos atrás, a equipe de evangelismo ali da sede. Nós vínhamos uma equipe de carro, né, quando chegou ali no trevo ali de agulha ali, sai da Washington Luiz para entrar para a agulha, o carro de uma irmã de um fusquinha azul, a irmã Sueli, o fusquinha dela capotou, né? E a gente estava vindo aqui para realizar a obra de Deus. Graças a Deus, Deus guardou, livrou, ninguém se machucou, o fusquinha ficou em pé de novo e chegamos aqui na cidade para realizar a obra de Deus, irmão. Eu passei ali no tempo, veio na minha lembrança, né? Mas Jesus é bom, são coisas que acontecem quando a gente se propõe no coração realizar a obra de Deus. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe, em nome de Jesus.